Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, né? Nós estamos no dia 13 de setembro de 2020. Estamos aqui fazendo a abertura da nossa escola dominical, Escola Bíblica Dominical, da IPJO, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, né? E foi mais uma semana, né? Uma semana com muitas coisas boas, algumas coisas ruins, né? Mas o mais importante é que Deus esteve conosco e nós passamos aí por todas essas coisas que faz parte da vida, né? A luta, a alegria e a tristeza, né? Então nós estamos abrindo aqui essa escola dominical, orando, pedindo a Deus por todas as pessoas que, de certa forma, caminharam em conjunto com Deus. E nós, acima de tudo, estamos aqui para renovar nossa fé, para renovar nossa esperança, reafirmar nossa total confiança em Deus como guia de nossa vida, tá bom? Também nessa semana nós tivemos algumas notícias não tão boas assim, né? Nós tivemos a notícia do falecimento da irmã Joyce. A irmã Joyce foi uma presbítera que, em conjunto com as suas irmãs Kelly e Silmara, participaram durante um bom tempo da nossa igreja, né? Desenvolvendo principalmente trabalhos ligados à parte de louvor e à parte das crianças, né? Então, a gente ficou sabendo dessa notícia, a presbítera Dionísia acompanhou, foi fazer uma visita no velório, o pastor gravou uma mensagem para o Edson, que é o esposo da Joyce. Joyce tem uma importância muito grande, porque, de certa forma, foi ela que, juntamente com a Silvana Matar, que fundou a J Kids, né? Que foi um dos principais movimentos para as nossas crianças, né? De evangelização das nossas crianças, tá? É uma família muito cristã e tenho certeza que Deus está amparando todos eles, o Edson, que é o marido, o esposo e os filhos, tá? Então essa notícia, né, é uma notícia que me deixou bastante triste e eu fiquei pensativo, né? E aí, irmãos, até assim, inspirado também por esse acontecimento e por uma notícia que eu li no jornal, foi aonde que eu cheguei nesse texto que eu quero falar para vocês hoje, que é de Isaías 55:8, né? Profeta Isaías, né? Igual eu, só que o nome dele era com S, o meu é com Z. Mas em 55:8 ele diz assim, ó: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E confesso aos irmãos que, na verdade, eu me inspirei numa notícia que eu vi no portal o Globo, onde uma garota que participava de um desses competições de televisão, de acertar questões ou não, ela disse que estava participando do programa e acho que ela perdeu, ela não conseguiu responder corretamente, ou ela na verdade, fez um acesso a um amigo dela e o amigo também não conseguiu a resposta, né? E ela tinha um motivo muito justo, ela queria ganhar esse programa por causa de uma bolsa de estudo, né? Que ela poderia ter, né? E ao contrário, como ela perdeu, ela disse que não estava triste, nem um pouco. Ela falou assim: Olha, eu sigo comigo muito o que diz Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. E ela disse uma coisa que eu concordo plenamente. Por que isso? Porque os caminhos e os pensamentos de Deus são bem melhores do que os meus. Quantas vezes nós lutamos por alguma coisa, queremos uma coisa, desejamos uma coisa, brigamos, lutamos, mas muitas vezes Deus diz: não, não é esse o caminho, não é esse o grande amor da sua vida, não é esse o trabalho que você está tanto querendo. Por quê? Porque Deus tem um caminho muito melhor para nós, que às vezes a gente não entende, né? Porque nós só enxergamos a nossa frente e Deus deve enxergar
todo o caminho, né? Deus é muito mais que holístico, né? Ele não enxerga só uma parte nossa, ele enxerga todas as nossas partes. Então, muitas vezes, às vezes a gente tem alguns pensamentos, às vezes tem alguns caminhos, mas esses caminhos não são os caminhos de Deus. É preciso deixar que Deus realmente guie os nossos caminhos e guie os nossos pensamentos. Tudo bem? Então é com esse versículo que a gente abre a escola dominical. Quero dizer que nós estamos orando muito pela nossa igreja, nós estamos orando bastante pelo nosso culto online, pelo nosso pastor, o reverendo Carlos Alberto, pelo pastor Marcelo, que nos ajuda aqui nas aulas também, por todos os professores, né? Não vou nunca esquecê-los deles, da Maria Garcia, da Isis e do Neonada, que estão impossibilitados de dar uma aula presencial para a gente. Mas quando a gente voltar, com certeza eles vão estar conosco, tá bom? Vamos também, em nossas orações, pedir para todas as áreas da igreja, assim, coral, grupo de louvor, acordes, por todos o presbítero, o conselho, por todos os diáconos, por toda a área administrativa da igreja, também pela IPU, né, que nesse final de semana elegeu os seus novos administradores, né, seu moderador. Nós também queremos orar muito para toda a igreja, né? Acho que cada um da nossa igreja precisa muito de todas as orações. Nós somos uma igreja com problemas iguais às outras, né? Mas nós temos uma força muito grande que Deus dá a todos nós. Nós temos uma matéria-prima humana muito grande, muito fundamental, e essa matéria-prima é que faz a IPJO estar de pé. Tudo bem? Então, que Deus abençoe a IPJO, abençoe nossa escola dominical, e vamos ficar com a aula de hoje. Até mais, pessoal. Boa aula e bons conhecimentos. Até já. Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Manhã esta maravilhosa, a qual nós já nos encontramos na presença do Senhor, primeiramente para aprendermos da palavra do Senhor nesta manhã, aprendermos na nossa sequência de escola bíblica dominical a respeito da história da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Mês passado, recordando rapidamente, nós estudamos a respeito da chegada e do presbiterianismo brasileiro, e o mês de setembro, como nós já há 2 escolas dominicais estamos falando a respeito da nossa história, da nossa identidade como Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Nós não podemos deixar de mencionar, né, nesse terceiro domingo de setembro, a respeito da escola bíblica dominical. Nós, protestantes e principalmente presbiterianos, comemoramos nesta data, ou melhor, no terceiro domingo de setembro, o dia da escola bíblica dominical. As primeiras escolas bíblicas dominicais surgiram por volta, ou melhor, surgiram no final do século XVIII, por volta de 1780, na Inglaterra, e foram criadas por Robert Hakers para tirar as crianças pobres das ruas aos domingos. Quando elas não trabalhavam nas fábricas. Inicialmente, essas escolas dominicais ensinaram a ler e escrever e a memorizar passagens bíblicas. Essa novidade rapidamente se espalhou pela Grã-Bretanha. Em poucos anos, 250 mil crianças inglesas frequentavam a escola bíblica dominical, e a ideia logo foi levada para a América do Norte, para os Estados Unidos e Canadá, e principalmente pelas igrejas presbiterianas na ocasião. A primeira escola bíblica dominical no Brasil deu início no dia 19 de agosto de 1865. Ou seja,
há 170 anos, na cidade de Petrópolis, com o missionário congregacional Robert Kehler e sua esposa Sarah Kehler, que também era musicista, tradutora e compositora de cerca de 220 hinos, muitos dos quais fazem parte de nossos hinários até o dia de hoje. Amados, nós não podemos jamais esquecer da nossa tradição. Jamais devemos esquecer da nossa tradição reformada. Precisamos, como igreja, como IPJO, dar valor à escola bíblica dominical. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos estudarmos a respeito dos documentos fundantes da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. É necessário nós estudarmos a palavra de Deus, é necessário, contudo, também nesse estudo da palavra de Deus, estudarmos a nossa identidade de igreja, estudarmos e termos conhecimento e sabermos quem somos e o que queremos como igreja e qual o nosso caminho como igreja. A palavra de hoje que eu quero deixar para os amados irmãos encontra-se em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que disse Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, este versículo é um texto profundo para uma reflexão, pois o Senhor Jesus está edificando sobre a igreja a sua palavra. O Senhor Jesus está edificando a igreja em cima da pedra. Esta pedra é o próprio Cristo. Ele está afirmando que o inferno não prevalecerá sobre esta igreja. Amados irmãos, nós estamos vivendo um período singular na história moderna da humanidade. Em pleno século XXI, somos cometidos por um vírus, o qual mudou a sociedade de forma global. Hoje nós não mais podemos nos abraçarmos, não podemos tocar uns aos outros, não podemos nos beijarmos uns aos outros como brasileiro fazemos isso, mas nós temos que vivenciarmos esta nova realidade de sermos igreja. Como aquela palavra do Senhor Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor está edificando primeiramente em Jesus e agora conosco a sua igreja. E creio que nós temos alcançado muitas pessoas, muitas mesmas, através das nossas videoaulas, através dos nossos cultos online. Muitas pessoas que por algum motivo estavam impossibilitadas de ir assistir uma escola bíblica dominical, de ir ao culto, participar do culto, hoje, na segurança do seu lar, ele consegue assistir e consegue estar na presença do Senhor, fazendo parte da mesa do Senhor, comungando no primeiro domingo, no caso da nossa comunidade, da Eucaristia do Senhor, na segurança do seu lar. Queremos, nesta manhã, refletirmos a história da nossa igreja a respeito dos documentos fundantes da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Só para recordarmos a primeira aula, nós falamos a respeito que a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil dá o seu início entre os dias 7 a 10 de setembro de 1978, na cidade de Atibaia, em São Paulo, durante a realização do terceiro encontro de presbiterianos. E foram aprovados documentos que são fundamentais para a nova forma de ser igreja. Além dos estatutos, foram aprovados os seguintes
documentos. Quero deixar claro aqui, amados, que nós não vamos detalhar cada documento. Nós só vamos destacarmos os pontos principais desses documentos. Os amados irmãos que tiverem interesse em ler e em estudar esses documentos, porque é até um quanto longo para estudarmos numa aula de escola bíblica dominical, os amados irmãos podem acessar o site da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, www.ipu.org.br, e lá entrar na aba documentos e buscar a leitura de cada documento. Queremos destacar os documentos fundamentais: 1. O manifesto. 2. Compromisso. 3. Relatório da Comissão de Fé e Ordem. E 4. Pronunciamento social da Igreja Presbiteriana do Brasil. O manifesto é um documento que explica razões para a saída da Igreja Presbiteriana do Brasil para a organização da Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, a qual, antes de sermos IPU, éramos conhecidos pela sigla FENIP. Todos aqueles que subscreveram o documento se declararam fora da Igreja Presbiteriana do Brasil, mesmo aqueles que já tinham sido expulsos dela. O documento explica que nos 12 anos anteriores, houveram muitas anomalias na administração da igreja, da IPB. Destaca, 1. As irregularidades que estavam acontecendo nos processos eleitorais para o Supremo Concílio de 4 em 4 anos, em alguns sínodos de 2 em 2 anos e alguns presbitérios anualmente em várias igrejas locais nas épocas de escolhas de pastores e presbíteros. Nessas eleições havia manobras, escusas, que eram feitas com o objetivo de perpetuar um grupo dominante na administração da igreja. 2. Perseguição a pastores e presbíteros e jovens e outras lideranças, especialmente aqueles que denunciavam as irregularidades. O uso do jornal oficial da igreja para informar tendenciosamente os leitores, defendendo as ações do grupo dominante e não a igreja como um todo. O uso da Constituição da igreja e do Código de Disciplina interpretados e aplicados de modo que prejudicassem aos irmãos que não concordavam com os desmandos administrativos. 5. A vinculação da administração nacional da igreja à escolha de cargos no Instituto Mackenzie de São Paulo, visando não só o interesse por bons empregos, mas também ao fortalecimento do poder eclesiástico presbiteriano. Os signatários do manifesto resolveram dar um basta a essa situação e fundar a FENIP, com o propósito de edificar uma nova comunidade onde reine o amor, a consagração à obra de redenção do homem e não aos interesses humanos subalternos. Amados, aqui nós citamos rapidamente, falamos rapidamente a respeito do manifesto. O segundo documento, o compromisso, este documento é apresentado dos 7 compromissos que os signatários do manifesto fizeram. 1. Evangelizar. 2. Engajar-se na encarnação da mensagem cristã na vida humana. 3. Fazer da FENIP uma comunidade de fé, amor e esperança. 4. Confrontar os desafios do mundo com o propósito de cooperar com Cristo na criação da nova humanidade. 5. Compartilhar com o povo de Deus nas dores, na agonia do mundo, apontando
apontando os sinais das coisas que Deus insiste em realizar. 6. Compartilhar do esforço para ampliação da liberdade, elevação da dignidade, integração da pessoa humana. 7. Compartilhar com todos, dentro e fora da nossa comunidade, estão amando, servindo a Deus e reconhecer as fraquezas e limitações de nossa missão. O manifesto termina com a súplica: assim Deus nos ajude. Amém. O terceiro ponto, o relatório da Comissão de Fé e Ordem, é o cerne, é o ponto principal da nossa igreja, são os nossos princípios de fé e ordem. Desculpa, amados, mas minha garganta está seca por conta do tempo. O plenário do terceiro encontro de presbiteriano aprovou o relatório da comissão eleita para definir os pontos de fé e ordem da nova federação. Rapidamente, amados, eu vou falar alguns pontos, pois, como disse, não há possibilidade de falarmos a respeito ou de cada documento apenas numa única aula, melhor dizendo. O plenário do terceiro encontro presbiteriano aprovou o relatório da comissão eleita para definir os pontos de fé e ordem da nova federação. São os seguintes pontos: 1. Aceitação de Cristo como Deus e Salvador e as Sagradas Escrituras como testemunha da revelação divina. 2. Aceitação da tradição presbiteriana consubstanciada nos credos e confissões da Igreja Universal e das igrejas reformadas. Constituir-se em Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas e dar oportunidade para as igrejas que desejam se filiar, respeitando a autonomia e a soberania da comunidade local. 4. Aceitar a multiforme operação do Espírito Santo como igreja reformada, sempre reformando. E reconhecer o direito de diferenças ou diferentes formas de fidelidade e posicionamentos exegéticos e teológicos perante a Escritura Sagrada. 5. Aceitação do ministério da igreja para todos os eclesianos, sem distinção de cor, de sexo, de cultura e de posicionamento social. 6. Reconhecimento da necessidade de orientação pastoral e pedagógica de acordo com os símbolos da fé para as comunidades. 7. Declarar que, de acordo com a oração sacerdotal do Senhor e empenho de Calvino em favor da unidade de igreja, ser favorável ao diálogo interconfessional e a filiação da FENIP à AMIR, Aliança Mundial de Igrejas Reformada, orando, melhor dizendo, pela unidade dos cristãos. 8. Aceitar o desafio da responsabilidade social da igreja e dos cristãos, aceitando o pronunciamento social da Igreja Presbiteriana do Brasil, aprovado em 1962. Este documento foi este documento foi a base e o esboço de outro documento fundamental intitulado Princípios de Fé e Ordem, aprovado pela Assembleia Geral de 1993 e emendado nas Assembleias Gerais posteriores. O pronunciamento 4, o pronunciamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, apresenta as bases bíblicas e teológicas para o exercício da responsabilidade social do cristão e da igreja para com a prática e o mundo. Foi aprovada pela reunião do Supremo Concílio reunido na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro em julho de 1962. Amados,
O pronunciamento social da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é escrito, ele é formado quase 2 anos antes da queda do governo do presidente João Goulart por um golpe das Forças Armadas do Brasil, em abril de 1964. Nesse período, uma crise institucional, política, social e econômica abalava o país. O presidente Jânio Quadros, pressionado por várias situações, renunciou à presidência da República. O vice-presidente João Goulart estava viajando fora do Brasil e houve dificuldades para ele assumir a presidência em 1963. Por isso, o documento, na sua introdução, fala que o seu propósito é ativar, ou melhor, avivar a consciência de todos os fiéis para os perigos, deveres e oportunidades da hora presente. Apresenta o seguinte pronunciamento sobre os problemas políticos e sociais. A primeira parte do documento explica as razões que a Igreja tem para fazer o pronunciamento sobre a questão social da atualidade nacional e internacional, especialmente por sua missão profética de proclamar o reino de Deus, para a realidade em que vivemos, as razões para essa tarefa. A soberania de Deus sobre toda a realidade humana. A encarnação de Jesus Cristo, que abrange o indivíduo e a sociedade, a vida do homem e dos povos, não tem sentido se não for submissa ao propósito de Deus. Os direitos humanos, individuais e sociais, são para todos os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Todas as restrições aos direitos fundamentais do ser humano são igualmente odiosas e contrárias à fé cristã. Todas as nações do mundo têm direito de escolher livremente e com autonomia sua maneira de ser governada. Os direitos e deveres do cidadão devem ser mantidos em qualquer sociedade para que ela se aproxime do ideal cristão. O Estado deve manter a ordem e resolver as causas da perturbação social e dar proteção aos mais fracos. Nenhum sistema ideológico é perfeito. E final, sem reconhecer os conceitos bíblicos da história do reino de Deus e da escatologia, que estão ausentes nas filosofias, nas ideologias, nas ciências sociais e políticas. Os cristãos devem se lembrar de que o propósito redentor de Deus inclui a ordem social, para combater nela os elementos demoníacos e mostrar que Deus tem como objetivo criar não só um povo, um homem, uma nova sociedade. Portanto, compete à Igreja Presbiteriana dar pelo púlpito e por todos os meios de doutrinação, expressão do evangelho total para a redenção do homem e da sociedade, incentivar a cidadania responsável de todos os membros da igreja, clamar contra a injustiça, a opressão e a corrupção, opor-se contra o materialismo e o secularismo, lutar pela preservação e integridade da família e pela integração de grupos marginalizados, dar uma formação cristã à infância e à juventude, defender a desigualdade do trabalho, fazer a proclamação dos princípios éticos do Evangelho, defender a distribuição equitativa da renda, inclusive da propriedade da terra, e advertir aqueles que estão se enriquecendo ilicitamente, explorando o seu próximo. Conscientizar o Estado e de todos os seus deveres, prestigiando suas ações no estabelecimento da justiça social. Concluindo, amados irmãos, diante dos
resumos desse quadro importantes, desses 4 importantes documentos, devemos procurar ter em mãos cópia de sua versão integral e total para estudar e debater item por item, com o objetivo de conhecer as propostas iniciais da nova igreja. Principalmente comparar essas propostas e pontos de vista com o que aconteceu na caminhada posterior da IPU, especialmente na formação de seus princípios de fé e ordem, que foram aprovados na 5ª Assembleia Geral Ordinária da IPU em 1993, 15 anos depois de Atibaia, após longos debates e estudo em todas as igrejas locais, pastores, presbíteros, ou melhor, e presbitérios. Esses princípios significam regras, preceitos, que foram formulados para definir como devemos crer, viver e conviver como cristãos presbiterianos. Fé quer dizer conjunto das doutrinas que formulamos sobre o que cremos, como convivemos, como damos culto ao nosso Deus uno, trino. A ordem significa que a nossa prática eclesial, a nossa forma de administração e de governo em nossas igrejas, concílios e ministérios de acordo com a Bíblia e a tradição reformada presbiteriana. Nas assembleias posteriores, esse documento foi emendado, ampliado e reformado, e essa prática continuará acontecendo, isto é, sempre haverá alterações para serem feitas, como tentativas para aperfeiçoá-las e adequá-las, ou melhor, adequá-los à luz das experiências novas e a atuação do Santo Espírito, porque a igreja reformada é aquela que sempre se reforma. E é bom conhecer a nossa história. É bom termos consciência, estudarmos esses documentos, termos essa ideia de que igreja que somos. Pois somos uma igreja, como diz o texto do Evangelho de Mateus que nós lemos nesta manhã, Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa igreja, ela é formada, ela acontece à luz da palavra de Deus. É uma igreja que nasce com o intuito de ser uma federação, mas por questões de documentos brasileiros, das regras brasileiras, ela teve que se tornar uma igreja. É uma igreja um pouco diferente das demais presbiterianas, que ela não é nutrida, ela não se baseia por uma constituição, mas sim por princípios de fé e ordem. E esses princípios de fé e ordem estão de acordo com a humanidade, ou melhor, estão de acordo com a sociedade a qual nós estamos inseridos. É uns princípios que nos leva à luz das Sagradas Escrituras a denunciar a corrupção, a denunciar a política que nós vivemos. A nossa igreja é uma igreja que ela é formada para não ficar em 4 paredes. É uma igreja que é formada para levar, ser a voz profética de Deus. Por isso que o nosso hino oficial nos questiona: o que estou fazendo se sou cristão? Nós precisamos hoje continuarmos a buscar a realidade da minha igreja, ou seja, da nossa igreja, referida por Jesus Cristo em seu famoso diálogo com seus primeiros discípulos, pelo qual orou na sua oração sacerdotal
conforme o Evangelho de João, capítulo 17. Ele pediu que fôssemos um como ele e o Pai são um, para que o mundo cresça. Os documentos fundamentais mostram os principais sonhos de cristãos, que desejamos experimentar uma nova forma de ser igreja, de acordo com a palavra de Deus e a tradição reformada. Que Deus abençoe ricamente os amados irmãos nesse dia, nesse domingo. Que fiquem todos e todos tenham uma excelente, abençoada semana para a honra e glória do Senhor. Amém. Olá, irmãos, estamos aqui de volta para a gente fazer o nosso breve encerramento da escola dominical desse domingo. Depois da nossa aula, depois do nosso conhecimento que nós tivemos, eu queria falar um pouquinho da esperança, né, que nós temos em Deus todas as semanas. E como cristão a gente não perde a esperança. Em João 8,12 ele diz assim: Então Jesus tomou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Isso é muito importante. No Salmo 62:5 ele diz: Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então de Deus vem a esperança para que a gente possa ter uma semana melhor, para que a gente possa ter uma semana abençoada e para que tudo aquilo que a gente desenvolva, que a gente possa fazer pela igreja, pela IPJO, que é a igreja de Deus, que é a igreja guiada por Deus. Muitas vezes nós achamos que a igreja é guiada pelos homens, mas ela não é. Ela é guiada por Deus. Só Deus fala para a gente os caminhos, né? E como eu li na abertura, os caminhos nossos ou os pensamentos nossos, muitas vezes não são os caminhos e os pensamentos de Deus. Então nós estamos muito guiados pela esperança, e é com essa esperança que nós vamos trabalhar a semana, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você fique calmo, tranquilo, que você tenha fé, ânimo e muita esperança. Um bom domingo a você, irmão, e até a próxima escola dominical. Tchau, tchau.